Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus pela oportunidade. Invertemos com o pastor. Semana que vem seria a minha oportunidade de pregar. O pastor vai pregar. Nós antecipamos então para essa semana. Graças a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de falarmos sobre esse assunto missões. Nosso versículo para iniciar está lá em Mateus, foi falado ali na promessa de fé. Mateus 28, 19. O ide do Senhor Jesus Cristo. Ele nos diz que fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a nossa responsabilidade de ir. Vamos orar depois, vamos ver o que Deus tem a dizer nos nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo esse tempo que Tu nos dá de louvarmos o Teu santo nome. Obrigado pela proteção, pela vida, por tudo que Tu tem nos dado, pela salvação que nos une. Também pela Tua palavra, Deus, que nos exorta a sermos discípulos que são enviados pelo nosso Senhor e Salvador para levar a mensagem de salvação, Deus, aonde nós podemos estar, interceder também pelas pessoas que andam fora da Tua vontade e também sustentar missionários onde nós não podemos chegar, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda-nos a fazermos a Tua vontade, fala aos nossos corações nessa noite, nos dê um entendimento, que Teu Espírito faça a obra que Te apraz. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Missões. O ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então aqui em Mateus 28, 19, é de extrema importância para nós como salvos em Cristo Jesus. Ele é o versículo base para missões. Toda e qualquer mensagem a respeito de missões sempre vai usar esse versículo como um referencial, ou dentro da mensagem vai falar, porque foi uma autoridade dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de fazer a obra. Ele entregou a nós, por mais que os anjos desejassem fazer a obra de propagação do Evangelho, foi deixado ao salvo em Cristo Jesus a responsabilidade de propagar o Evangelho. Então, missões é algo que está no coração de Deus e Deus deseja que esteja no coração de cada salvo. A nossa igreja tem essa visão de missões, a visão de sustentar missionários e aonde nós não podemos chegar, ter alguém nos representando. Então o ID é de nossa responsabilidade. Por quê? Porque o sangue de Cristo, ele deve ser precioso na nossa vida, e sim, é precioso para mim, ele precisa ser precioso para aquele que não conhece a Jesus Cristo como Salvador. Então nós temos a responsabilidade de propagar o Evangelho. Então esse ID aqui é: faça depressa, evangelize, testemunhe, sustente, ore, faça isso depressa. Então é uma urgência, porque nós sabemos quando o último for alcançado pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor voltará. Nós não sabemos ainda quantas pessoas precisam ser salvas ou quem vai ser salvo, mas a nossa responsabilidade é remir o tempo pregando o Evangelho, sustentando missões para que o glorioso dia aconteça, o arrebatamento da igreja. Mas para isso, o Senhor tem lá ainda pessoas para serem salvas. E essa é a nossa responsabilidade, depressa evangelizar. Aonde? O Senhor Jesus Cristo falou sobre a responsabilidade do ID, por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas ele esclarece aonde nós devemos fazer em Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito que vem sobre nós. E nós seremos testemunhas através da palavra de Deus, aonde? Em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o nosso mundo é aonde Deus nos coloca e aonde nós podemos sustentar missões. Então o Senhor, antes de ser assunto ao céu, ele deixou bem claro aonde ele quer que nós venhamos a ser úteis pregando o Evangelho. Então ao nosso redor é Jerusalém, o nosso bairro aqui é Jerusalém. É onde nós podemos transitar por essa cidade e levar a palavra de Deus com um folheto. Nós temos, talvez aqui próximo, Esteio, quando tem lá a Expo Inter, nós podemos levar um folhetinho, entregar lá na Expo Inter. É uma forma de ir, de evangelizar. Então essa é a nossa Jerusalém, a nossa escola onde talvez nós estejamos estudando, a nossa empresa onde nós trabalhamos, essa é a Jerusalém. A nossa família, os nossos vizinhos, o prédio onde nós moramos. É responsabilidade individual de cada um onde pode estar. E além disso, orar por essas pessoas.
orar para que elas possam ter um entendimento. A Judéia é o nosso estado, Rio Grande do Sul. Então, eu posso também, se for o caso, viajar. O irmão Eduardo, por exemplo, saiu de férias, foi para São Cepé, foi para Júlio de Castilho, Santa Maria. Ele pode pregar o evangelho lá, ele pode levar um folheto, ele pode entregar, ele pode orar por aquelas pessoas para que elas possam ser salvas. Depois, Samaria, nosso país, e os confins da terra seria o local aonde nós podemos enviar pessoas, tanto aqui no Brasil como os confins da terra, para nos representar. Então, é a nossa responsabilidade. E nós olhando aqui para o nosso estado, irmãos, quantas e quantas cidades no interior do estado não tem uma igreja fundamentada na palavra de Deus, e nem igreja batista bíblica ou da convenção, ou uma igreja presbiteriana. Muitas e muitas cidades no estado carecem. Existe o quê? Existe nessas igrejas tradições. E qual a maior tradição? Tradição católica. Conversava com um pastor antes do culto e com o irmão Eduardo. Indo para casa hoje, parei ali perto do pastor Stefanini, ali na perimetral, em cima do viaduto da perimetral com a Bento Gonçalves. E ali tem a igreja do Jorge, católica. E eu olhei para a esquerda em direção ao centro, na avenida bloqueada. Uma multidão de pessoas sendo enganada por tradições, por falsa doutrina, por evangelho que está levando para o inferno. Então nós temos oportunidades aqui de pregar bem próximo de nós. E eu tenho orado por essas pessoas, não vi, não conheço, vi alguns no ônibus com aquelas espadas de São Jorge, sendo enganadas. Então é nossa responsabilidade, irmãos, de entregar um folheto, de abrir os olhos para essas pessoas, mesmo que elas não queiram ouvir, mesmo que talvez que elas nos ofendam. Se elas nos ofender, nós devemos orar por elas, para que elas possam ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós precisamos sair da nossa zona do conforto. Como o pastor falou, nós podemos sustentar, podemos orar, mas é importante também nós participarmos. Então, aqui nós temos muitas e muitas oportunidades de cumprir Mateus 28, 19. Eu fazer por onde? E não entregar a responsabilidade para outras pessoas. Então não importa se essas pessoas queiram ou não ouvir, mas o que importa é que elas estão sendo enganadas por essas doutrinas falsas. E a minha, a tua responsabilidade sobre isso, eu já preguei sobre o sangue do ímpio, Deus vai cobrar de nós, porque nós deixamos de ser o atalaia de propagar o evangelho a essas pessoas. Então temos a responsabilidade de cobrir em primeiro lugar a nossa cidade, a nossa região onde estamos, de cobrir o nosso estado, cobrir o nosso país e cobrir o mundo, dentro das possibilidades que Deus nos dá como pessoal e como igreja. É responsabilidade. Por isso que nós temos esse entendimento na palavra de Deus dessa responsabilidade. Não posso ir mente, não se omita de sustentar, então. Promessa de fé é uma responsabilidade de cada crente da igreja. Devemos ajudar, auxiliar outros a pregar a palavra de Deus onde nós não podemos estar. Ou se eu quero me omitir, eu devo ajudar outros. Não, se não podemos ir, devemos dar. Se não queremos dar, devemos ir. Podemos testemunhar onde estamos e ajudar outros aonde nós não podemos estar. Então são verdades que precisam fazer parte do nosso dia a dia. Como podemos fazer isso? Indo. Porque nós traremos também, irmãos, e nós vamos ver aqui o que Paulo nos fala em Filipenses. Nós vamos trazer benefícios para a nossa igreja local e benefícios para quando nós chegarmos na presença do nosso Senhor e Salvador lá no céu. E Paulo vai nos mostrar. Abra ali então para Filipenses 4, Filipenses 4, versículos de 15 a 19. Filipenses 4, 15 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o que era necessário a Tessalônica,
Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo agradece a essa igreja de Filipe por aquilo que fizeram para ele quando ele estava lá em Tessalônica. Ele foi sustentado pela igreja de Filipe. Então é um exemplo para nós, irmãos, como igreja local, termos a visão de sustentar outros para que levem a mensagem aonde nós não estamos. Então, a igreja havia, versículo 16, mandado ofertas a Paulo com a finalidade de dar condições para que espiritualmente ele estivesse tranquilo e pudesse pregar o evangelho lá em Tessalônica. E nós vamos ver ensinamentos nesses versículos, algumas promessas que Deus faz se nós formos fiéis, como temos estudado pela manhã. Deus é fiel e Ele pede de nós a fidelidade. E Ele vai nos abençoar ricamente se nós correspondermos à fidelidade de Deus. E Ele espera o mínimo de nós, irmãos, que nós possamos ser fiéis. Então, aqui em relação ao que as promessas de Deus que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipe pela fidelidade deles, primeiro, versículo 17, recebereis benefícios, ele diz, versículo 17, não que procure, versículo 17, não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta, ou seja, vocês estão me ajudando, Deus está contabilizando isso, Deus não vai fechar os olhos para a tua fidelidade, Ele vai te abençoar ricamente, vai te dizer, servo bom e fiel, no pouco que eu te dei para te ser fiel, tu foi fiel, eu me agrado disso. Então, vai ficar na nossa conta quando nós demonstrarmos fidelidade em sustentar missões. Deus dará frutos pessoais para nós e principalmente, irmãos, para a igreja local, pela fidelidade. Porque é através da igreja local que nós enviamos missionários. E aqui está a igreja de Filipe recebendo elogio do missionário Paulo, que tinha o sustento por parte da fidelidade daqueles irmãos. Então vai abundar na conta de vocês. Deus vai estar contabilizando isso a favor dos irmãos. Deus também, irmãos, eu sempre gosto de frisar nas minhas mensagens, Ele não tem obrigação nenhuma, mas Ele pode nos abençoar materialmente nesse mundo. Mas nós, quando sustentamos missões, nós não devemos buscar qualquer que seja o objetivo de receber resposta material aqui nessa vida. Nós devemos amar essas almas perdidas que nós não podemos alcançar e sustentar esses que vão lá nos representar. E isso é uma recompensa que não tem preço, irmãos. Por mais que esse mundo queira nos sensibilizar com os agrados que possam ser dados para nós, não tem como receber do Senhor o bom servo fiel o dia que chegar na presença de Deus, porque Ele está contabilizando para nós. Então, se nós formos fiéis, Deus até vai nos abençoar, se for da vontade dEle materialmente aqui, mas nós temos que, como corpo da igreja local, cada um que participa, se preocupar com a parte espiritual. Então, o evangelismo, ele só tem frutos quando nós somos fiéis. A promessa de fé, se nós formos fiéis, nós não vamos saber quem foi salvo. Muitas vezes o missionário ele fala na sua carta, foi naquela reunião que teve lá em tal local, tantas pessoas foram salvas. Nós vamos ter participação nessa salvação das pessoas quando nós sustentamos esse homem, essa missionária que está levando a palavra de Deus. Então é nossa responsabilidade, irmãos, nós vamos receber benefícios pessoais e também como igreja. Então, nós vemos a alegria de Paulo em receber materialmente, mas em saber que espiritualmente ele estava sendo sustentado em oração e na fidelidade desses irmãos da igreja de Filipe. Ele estava no campo missionário e ele teve prazer disso. A igreja envolvida. E isso, para o Senhor, é o melhor que nós podemos fazer. E a igreja vai receber bênçãos. Como?
a mensagem vai ser pregada, vai ter salvação quando a pessoa sentar aqui nos bancos, ou quando a pessoa talvez escute pela internet futuramente, possa ser salva. Vai ser uma bênção para a igreja local, vai ser colocado na conta da igreja local pela fidelidade de cada um de nós. Agora, se nós não damos bola para missões, não damos bola em sustentar missionários, orar por eles, não vai ser colocado na nossa conta. Então, Paulo agradece a parte material, mas ele se regozija espiritualmente. O missionário, ele se regozija quando ele recebe, talvez através do pastor que representa a igreja local, alguma informação de que a igreja está orando, está intercedendo, além de ajudar materialmente. O missionário vai se alegrar a continuar a fazer o trabalho, e nós teremos esse crédito. É o princípio da semeadura, e esse é um princípio bíblico, 2 Coríntios 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco também se fará pouco, e o que muito semeia em abundância, ele vai receber. Então é a promessa da palavra de Deus. Dádivas para aquele que é fiel, dádivas espirituais, ricas bênçãos Deus vai nos dar. Cresça nessa área, irmão. Invista nessa área, na oração, no sustento de missões, para que nós possamos ser abençoados. Hebreus 13:16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus vai se alegrar ricamente quando Ele vê no coração de cada um de nós o interesse por esses missionários, o interesse em sustentar missões. Cresça para nossa conta como igreja local. Então, a primeira promessa para aquele que é fiel, que sustenta missões, vai receber benefícios no sentido de frutos com a salvação de pessoas, olhando espiritualmente para isso. Vai ser colocado na conta particular de cada um de nós e na conta da igreja. Em segundo lugar, versículo 18, nós alegraremos o Senhor. Filipenses 4:18, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a quem? A Deus. Deus vai se alegrar grandemente com isso, irmãos. Quando nós cumprimos a nossa parte, vai satisfazer o nosso Senhor, vai alegrar o nosso Senhor. A oferta destinada a missionários, sacrifício agradável e aprazível a Deus, em razão da nossa fidelidade. Então faça as coisas em prol do sangue de Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados, nos salvou. É o mínimo que nós devemos fazer, como uma resposta de gratidão, chegar de forma aprazível na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Fruto para nossa conta, estaremos agradando ao Senhor. Romanos 12:1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, faça isso tendo o entendimento por que tu está fazendo. Como o pastor falou, não é porque estamos pregando e tu vai ser obrigado, porque se não contribuir, alguém vai torcer o nariz para ti. Não, não é isso. Deve ser com a razão, para que chegue com uma forma suave, agradável a Deus, como nós vemos aqui no capítulo 18, Paulo diz, como um cheiro suave e sacrifício agradável a Deus. Paulo está se referindo lá ao que ele já tinha falado lá em Romanos também. Então Deus vai se alegrar. Por quê? Porque nós estamos tentando, com isso, não nos conformar com esse mundo, mas mostrar para o mundo que nós somos transformados pela renovação do entendimento que vem da palavra de Deus, que foi pregada um dia e que eu pude aceitar Jesus Cristo como Salvador. E que esse mundo precisa dessa mensagem. Isso vai alegrar ao Senhor, para que eles possam também experimentar ao Senhor. 2 Coríntios 8:5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós pensamos depois nas necessidades do próximo, para depois colocar o meu eu, nós vamos sustentar missões, nós vamos amar essas almas perdidas.
E isso vai ser colocado a favor de nós, na nossa conta, e vai alegrar profundamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele diz em Filipenses capítulo 4 no início? Capítulo 2 no início do capítulo, que ele se despojou da sua condição de Deus para vir a esse mundo. Então nós devemos nos despojar de tudo aquilo que possa ser preferencial na nossa vida para colocar a palavra de Deus, o Senhor, em primeiro lugar, para que nós possamos amar as almas perdidas e fazer a obra do ID. Senão, irmãos, nós não vamos fazer, nós vamos nos acomodar. Nós vamos dar de ombro para essas pessoas, nós vamos passar ali na frente dessas igrejas repletas de engano e nós não vamos dar bola. O nosso coração não vai se sensibilizar. Por quê? Porque nós não nos importamos, Deus não está presente. Então, se nós queremos alegrar a Deus, nós temos que ter esse sentimento, esse desejo por essas almas perdidas, em razão da pregação do Evangelho que vai trazer arrependimento a essas pessoas. O Senhor vai suprir todas as necessidades, todas as dificuldades que nós possamos ter quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar e o próximo também. Isso é mandamento do Senhor: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo, para poder cumprir a vontade de Deus. Então o missionário, ele precisa de ajuda material, ele precisa da nossa ajuda espiritual. Aonde nós não podemos estar, nós podemos sustentá-lo. Primeiro Deus, depois o próximo e por fim nós. Nós vamos fazer, se fizermos essas coisas nessa ordem, Deus vai se alegrar grandemente conosco. Pela nossa fidelidade, irmãos, Deus vai se alegrar. Tenha a disposição de um coração a colocar Deus em primeiro lugar. Tiago 2:22. Bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, de que adianta dizer que eu tenho fé, como diz Tiago, se as minhas obras não corroboram com a minha fé? Eu preciso, com as obras, um crente, Paulo fala em Efésios 2:10, né, que nós somos feitura sua para as boas obras, ou seja, eu preciso me identificar como crente, salvo em Cristo Jesus, fazendo boas obras, não para me salvar, mas para mostrar o meu amor por esse Salvador, amando essas pessoas, alegrando o coração de Deus. Então as obras, elas precisam ser vistas na vida do salvo em Cristo Jesus. E sustentar missões é uma obra, a tamanha importância, irmãos, que nós precisamos demonstrar e precisamos fazer. Então a fé genuína, ela opera fazendo a vontade de Deus, cumprir o ID, para que nós possamos ver pessoas salvas. Então, é necessário para nós aperfeiçoarmos a fé. E como eu posso aperfeiçoar a fé? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, se a pregação é feita e eu não estou fazendo, eu preciso permitir que seja transformada essa área da minha vida. E quando eu estou lendo a palavra de Deus em casa, a palavra falou ao meu coração, ela precisa transformar. E isso é o aperfeiçoamento da fé. Eu não vivo por vista, mas eu vivo por vontade do Deus Todo-Poderoso nesse mundo. Então a fé vai crescer quando nós ouvirmos o chamado de Deus para fazer a boa obra, para alegrar o coração desse Deus, participar não só dos cultos, não só da igreja local, mas do evangelismo, do sustento de missões, orar por esses missionários e fazer o que é da minha responsabilidade, que é levar a palavra de Deus aonde Deus nos coloca. Então a prática, ela precisa estar presente na minha vida como um salvo em Cristo Jesus. Missionários precisam espalhar a palavra e eu faço parte desse espalhar a palavra, porque senão eles seriam pastores nas igrejas locais, eles não seriam missionários. Então quando ele é missionário, ele abandona talvez seus prazeres, seus sonhos, seus planos, seus projetos, suas famílias, para pregar a palavra de Deus em Moçambique. Quem é que quer ir para Moçambique? Nós vimos o testemunho do pastor Divino, vimos o testemunho da irmã Zuleide, as dificuldades deles lá em Moçambique. Então nós temos que ter em conta isso, irmãos. Quando é pedido para nós um auxílio, nós temos que ter em vista isso. E isso, quando nós temos um coração sensível, vai alegrar ao nosso Deus Todo-Poderoso.
versículo 18, as pessoas da igreja de Tessalonicenses cresceram individualmente na fé em razão da sua fidelidade. Paulo aqui está demonstrando, quando diz que recebeu bastante em abundância, quer dizer, generosamente, além do que precisava. Isso só é possível quando nós temos um crescimento espiritual que permite nós colocarmos o sapato de quem está lá e sentirmos tudo o que está acontecendo com ele, as dificuldades, e entendermos, ele precisa de mim. Ele precisa de mim, eu preciso sustentar ele. Isso vai alegrar profundamente o nosso Deus. Se nós prometemos, devemos cumprir, como o pastor falou. Então não prometa. Ore, faça aquilo que está então dentro do teu coração. Deus está olhando tudo isso e ele vai retribuir, vai colocar na nossa conta. Mas pense naquilo que possa fazer que agrada a Deus. Talvez cada um com as suas limitações, com os seus entendimentos diferentes, mas cada um pode ser útil conforme Deus chama para ser útil na obra do Senhor. Eclesiastes 5, 6 e 7. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então nós somos mordomos, irmãos. Nada nos pertence. Como um salvo em Cristo Jesus, nós temos que ter esse entendimento que Deus nos abençoa materialmente, fisicamente, a nossa saúde, para nós sermos uma bênção para o Evangelho. Colocarmos à disposição do Evangelho. Não estou aqui pregando o Evangelho da prosperidade, como falei na quarta-feira. Dá para Deus e Deus vai te dar 100 vezes mais. Não, não é isso. Eu tenho um entendimento, Deus vê no meu coração um entendimento de que aquilo que eu tenho, eu estou disponibilizando para a obra do Senhor. Deus vai se agradar disso. Então, o cuidado das igrejas com o apóstolo Paulo é um desafio para a nossa vida, irmãos. O cuidado aqui que a igreja de Filipe tinha em relação a Paulo está pregando lá em Tessalônica. E ele exalta, nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nós ouvimos aqui quando no púlpito é falado. Hoje de manhã vimos o pastor precisando do quê? De um motor. Coisa banal, mas lá na Amazônia o motor é necessário para ele se deslocar, chegar nos pontos aonde só por rio, por água que ele pode chegar, e precisa ir rápido. Ele não pode ficar 5, 10 dias no rio remando para chegar num objetivo, porque ele tem que levar a palavra de Deus. É urgente, o ide, apressadamente, chegar no ponto e pregar a palavra de Deus. Claro, quando chegar lá, pregar de forma conforme a palavra de Deus. Apressar no sentido de ir, de fazer a obra do Senhor. Então as promessas de Deus para aquele que é fiel: primeiro, receberá benefício, frutos com a salvação de pessoas. Segundo, alegrará o coração de Deus, prestando um culto pela fé, sendo obediente. E em terceiro lugar, versículo 19, quem dá, recebe. Não é evangelho da prosperidade, mas vamos ver o que Paulo aqui diz. Quem dá, recebe. Versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Versículo 18, mas bastante tenho recebido. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui focando, enfatizando em glória, coisas espirituais, não materiais. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Lucas 6, 38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes também vos será dado. Então Deus vai olhar para a intenção daquilo que nós estamos dando. Como eu estou dando? Eu estou dando com uma mão encolhida ou pesaroso, porque vou ter que tirar do meu orçamento? Promessa de fé. Da onde vem? Não da sobra. Vem daquilo que eu vou fazer uma programação no meu orçamento para que eu possa contribuir. E eu, irmãos, nessa área tenho sido infiel em razão de investimentos, de negócios errados que eu fiz, que hoje me compromete ao ponto
de qualquer valor que precise ser tirado do meu orçamento, me compromete muito mais. Então nós temos que ter o cuidado para não botar os pés pelas mãos, para depois, quando ouvirmos a palavra de Deus, nós não estarmos aptos a fazer. Por quê? Porque eu já estou tão endividado com as coisas que tem ao meu redor, que eu não posso cumprir. Ou vai ser um pesar para mim cumprir, para mim dizer que eu não estou cumprindo. Então nós temos que ter esse entendimento naquilo que nós fazemos. Quem dá, recebe. Não quer dizer que Deus vai nos abençoar materialmente, mais uma vez estou dizendo. Mas Ele vai nos dar condições para que não sobre, mas que dentro do nosso orçamento possa se enquadrar de forma com que eu possa fazer a minha parte no sustento de missões. Dai e ser-vos-á retribuído. Esse é o primeiro passo que Deus fala em relação a missões, mas na parte, mais uma vez, espiritual. Semeie primeiro para depois colher. O livro de 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, depois o irmão pode ler lá na sua casa, 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, trata desse tema, daquilo que Deus pode fazer com aquele que é fiel nessa área de sustento de missões. 2 Coríntios 8, 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então o motivo para nós darmos para missões é porque o Senhor se deu primeiro. Ele se despojou de tudo. Ele não pensou, não, eu vou segurar isso aqui para mim. Não, ele deu todo o seu eu. Ele deu tudo que ele tinha em prol da nossa salvação. E assim, irmãos, nós temos que ter esse entendimento. Não dê sobras, não dê restos para o Senhor. 2 Coríntios 9, 6 a 8. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará pouco. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, com alegria e não com tristeza, porque Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, Deus vai suprir, de alguma forma Ele vai suprir, né? Como falei na quarta-feira, talvez não materialmente, não, mas Deus vai abençoar com outros irmãos que podem nos ajudar a resolver outros casos, outras situações que nós teríamos que tirar um dinheiro do bolso para resolver aquilo, e Deus vai nos abençoar com esse irmão. Então, Ele vai suprir quando nós estamos com o coração posto na obra de Deus. Ele é poderoso para tornar abundante. Como? Eu sempre digo para minha esposa, Deus pode hoje resolver qualquer problema que tu possa estar te atormentando. Ele pode, porque Ele é poderoso. Ele é soberano. Pela sua palavra, né? Jesus Cristo curou, disse, vai lá e te lava, e ele foi lá e se lavou aonde Jesus Cristo mandou se lavar e voltou vendo. Só pela palavra do Senhor. Então confie que Deus, pela sua palavra, vai abrir todas as portas que estão fechadas ou parecem trancadas e nos trazem, muitas vezes, um peso que nos desanima a fazer a obra do Senhor. Mais uma vez, 2 Coríntios 8, 5, não fizeram só o que nós esperávamos, mas além, se deram a si mesmo. Não restrinja o teu tempo, não restrinja o teu entendimento, não restrinja os teus dons, use-os na obra do Senhor. Cada um sabe aonde Deus pode te chamar para ser útil. Não espere o pastor ou os diáconos dizer que estão precisando disso, daquilo. Te ofereça, te apresente com os teus dons, porque tu sabes as necessidades que a igreja no local tem, aquilo que precisa ser feito. Se apresente para que tu possa ser uma bênção, seja colocado na tua conta, seja colocado na conta da igreja. Então dar é a chave para que missões prosperem, prossiga e almas possam ser alcançadas. Primeiro, as pessoas querem a bênção, para depois sofrerem. Não, primeiro a cruz, para depois a glória. E Deus vai te abençoar ricamente. Nosso motivo para participarmos, ele precisa ser, em primeiro lugar, de amor à obra de Deus e de amor às pessoas perdidas. Gratidão pelo sacrifício de nosso Salvador
Jesus Cristo, por tudo aquilo que eu merecia, e ele sofreu na cruz pelos meus pecados. Então, deve ser uma alegria em dar, em contribuir, conforme 2 Coríntios 9, 7. Porque eu propus no meu coração, eu defini, o pastor pediu para orar, definiu no teu coração, faça com alegria. E cumpra, porque Deus vai se agradar disso. Então, é o princípio da palavra do Senhor. Aquele que dá com atitude de coração errado, não vai receber nada de Deus. Porque Deus sabe a intenção. Ele esquadrinha cada coração. E Ele sabe a intenção de cada coração. Então não espere ser abençoado se tu não é uma bênção para o Evangelho. O incrédulo pode ofertar? Pode. Ele até pode ofertar. Ele pode sustentar missionário? Pode. Ele vai ajudar? Vai ajudar. Mas não tem valor que tem o valor de um salvo em Cristo Jesus sustentando missões, orando pelos missionários. Isso, diante de Deus, tem um valor muito superior. E Deus vai se agradar e vai abençoar ricamente, né? Então, muitas vezes, o incrédulo quer fazer isso para descargo de consciência. Mas isso é uma responsabilidade nossa, irmãos. E quando é nossa responsabilidade, a nossa consciência tem que estar tranquila, porque eu coloquei esse desejo no meu coração de fazer o melhor para a obra do Senhor. Ninguém vai te controlar. Coloque o valor, se comprometa e faça a tua parte, faça a coisa certa. E encorajem, talvez, algum irmão que possa não ter essa visão missionária, encorajem para que ele possa também, se foi comentado talvez com o irmão, com a irmã, eu não vou sustentar missões, porque dizendo alguma coisa, encoraje essa pessoa, esse irmão que não está fiel nessa área. Então, 2 Coríntios diz que, abundando em fé, e na palavra, e na ciência, na diligência, nós vamos ser uma bênção para o Evangelho. O nosso amor, a nossa sinceridade vai ser demonstrada com a nossa participação. E isso vai ser aprovado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o motivo de dar, quando é com amor, quando é colocado no coração em gratidão à salvação, vai alegrar ao nosso Deus, vai alegrar a igreja e vai ser um prazer para nós participarmos da obra do Senhor. Deus é poderoso para tornar abundante em toda a graça, conforme lemos. Aquele que espalhou aos pobres, ele vai levar justiça, ele vai levar a palavra de Deus através de missões. E aquele que semeia boa semente, da boa semente, vai colher bênção sobre a sua vida. Então, quando somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que já foi dado pelo Senhor, nós vamos sustentar missões. Que Deus possa, irmãos, com a sua palavra, nos desafiar para que nós possamos ser fiéis. E Paulo aqui tem essa gratidão à igreja local, por se preocupar com suas necessidades, por alegrar o coração do Senhor, por dar generosamente, além talvez do que o missionário precisasse. Mas não importa, Deus vai abençoar aquela obra de alguma maneira. Nós não sabemos, uma vez a irmã Zuleide contou que do sustento dela, ela tirava para alimentar pessoas lá em Moçambique que não tinham nem o que comer. Então nós estamos materialmente também contribuindo para outros que têm necessidade. Se Deus nos deu em abundância, sejamos gratos também para que possam essas pessoas serem sustentadas. Então, conforme Paulo aqui está nos exortando, a base da promessa de fé, dar a si mesmo, dar com amor, dar com alegria, e Deus irá abençoar a nossa vida, a vida da nossa igreja, trazendo com que haja crescimento na graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Versículo 18 também do nosso texto, Deus promete que não vai faltar. E se Ele prometeu, como nós estudamos pela manhã, Ele é fiel. Nenhuma das suas palavras cairá. Paulo estava então, irmãos, com as suas necessidades supridas aqui nesse momento, quando fala com a igreja local. Que nós possamos então
pensar nas necessidades dos nossos missionários e ajudá-los plenamente com a oração, com o sustento material e principalmente nós, aonde Deus nos coloca, fazermos missões com a nossa vida, com o nosso testemunho, entregando o folheto, levando a mensagem da salvação. A obra do Senhor deve ser feita sacrificialmente, mas tudo passa em dar-se primeiro, para depois Deus receber a glória. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos os propósitos que tu tem para a nossa vida, no tempo ainda que tu nos mantém nesse mundo. Sabemos que as atribulações, a correria do dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas decisões erradas, ó Deus, muitas vezes tiram o foco da tua vontade para a nossa vida, mas tu possa pela tua misericórdia, nos ajudar a corrigirmos aquilo que é necessário e a prosseguirmos, ó Deus, fazendo a tua vontade, a tua obra, onde tu nos coloca para sermos uma luz nesse mundo, sal nessa terra. Também intercedermos, ó Deus, por essas pessoas com quem nos relacionamos, para que possam ver Jesus Cristo através do nosso testemunho, da nossa vida. Também sustentarmos missões, os missionários que essa igreja participa, a possibilidade de ampliar o sustento deles ou até ampliar o número de missionários. Tudo isso, ó Deus, passa pelo desejo de cada irmão em colocar o seu coração diante de Ti e honrar o compromisso de continuar sustentando missões e fazendo, ó Deus, aquilo onde nós não podemos estar, mas podemos sustentar esses missionários e orar por cada um deles, para que a Tua palavra não volte vazia, mas faça a obra que Te apraz, alegrando assim o Teu coração, ó Pai, e sabemos que Tu vê a intenção de cada coração, o propósito, e que nosso propósito seja sempre um coração colocado na Tua obra, Deus, remindo o tempo, porque muito em breve estaremos na Tua presença, longe do pecado, da dor, do sofrimento e de tudo aquilo que muitas vezes faz com que percamos a vista desse lar celestial que Tu tem preparado para nós. Ó Deus, ajuda-nos, essa igreja, obrigado pela visão que tem das lideranças que sempre passaram por aqui, o nosso pastor Wesley, que tem um coração também sempre pronto a levar adiante esse projeto missionário, ó Deus. Que Tu possa ser glorificado, então, com a fidelidade de cada irmão que tem sustentado, com as suas ofertas, com a promessa de fé e com a sua vida também colocando na obra. Ajuda-nos nessa semana. Obrigado, então, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra e pela salvação. Em nome de Jesus Cristo que eu oro agradecido. Amém.